Nesse momento, na CPI, nós temos o depoimento do diretor da Pfizer na América Latina. É um depoimento que, como tem sido todos os outros, ruins para Bolsonaro, porque mostra a negligência do governo federal. Mas à noite farei o meu comentário, um comentário mais longo, mais tranquilo, cobrindo todas as partes relevantes desse depoimento, 8 horas da noite. Fiquem ligados aqui no canal. Nesse vídeo eu gostaria de comentar a pesquisa de aprovação do governo Bolsonaro, chegando aos 24%. É o menor valor desde o início do governo, desde abril, quando nós tivemos a primeira apuração do Datafolha, isso segundo dados do Instituto Datafolha, tá bom? Nosso canal tem se notabilizado por essas análises, porque antes de todo mundo nós já destacávamos os 30% do Bolsonaro. Talvez fomos os primeiros a destacar da aprovação de 30% resiliente de Bolsonaro, isso desde maio, junho de 2019, então faz 2 anos que nós estamos destacando isso. E chama muita atenção. O motivo dessa queda de Bolsonaro são vários fatores. Primeiro deles, crise econômica. Segundo, falta de emprego, redução do consumo e insegurança social provocados pela pandemia. Mas tudo isso é também provocado pela pandemia. E a pandemia no país, ela já está ficando cada vez mais consolidada na cabeça da população e também no senso comum que ela é culpa de Bolsonaro. Bolsonaro é o grande culpado pela situação que nós estamos hoje. Porque Bolsonaro não comprou vacinas e a CPI mostrou que houve uma negligência de 2 meses do Bolsonaro com as negociações com a Pfizer e vários outros problemas. E chama a atenção essa redução dos 30% de Bolsonaro para 24%. Porque foi um valor abaixo, também houve uma queda na aprovação entre os evangélicos, que hoje é o principal grupo de apoio de Bolsonaro. Bolsonaro tem nas comunidades evangélicas verdadeiras capilares regionais. Porque se Bolsonaro não tem prefeituras, não tem governos, não tem tantos vereadores, toda cidade tem um templo evangélico que a palavra do Bolsonaro pode chegar. Mas a aprovação caiu, inclusive, dentro dos evangélicos. E por quê? Porque os mais afetados estão sendo os mais pobres. E nós sabemos que a comunidade evangélica, ela também tem ali as suas misturas com as comunidades mais pobres do nosso país. E quem está sendo, aqueles que estão sendo mais afetados pela crise que vivemos hoje, seja econômica, social, sanitária, são os mais pobres. São eles que mais pegam, são eles que mais morrem, são eles que mais têm dificuldades com o emprego e também com renda, fora a inflação que está aumentando. Então, diariamente, a população mais pobre sente o efeito de Bolsonaro na inflação, com o dólar alto, e isso faz com que a sua aprovação acabe reduzindo. Isso corrobora ainda mais para a possibilidade de um final de eleição no primeiro turno, porque caiu a aprovação de Bolsonaro para 24%. Nós temos que observar agora como que vai ser a próxima pesquisa do Datafolha. Ela se torna essencial, que possivelmente vai acontecer daqui a 2 meses, por volta de julho ou agosto. Se for confirmada a tendência de queda do Bolsonaro no Datafolha, ali para 22%, tudo bem que dentro da margem de erro, mas mostrando uma tendência de queda, é melhor o governo ficar atento, e muito atento. Porque está perdendo popularidade, apoio da população e apoio entre os evangélicos. E isso para nós, população, é ótimo, porque para reverter esse cenário de queda de popularidade, o Bolsonaro tem que agir para salvar as vidas das pessoas, comprando vacina, fazendo distanciamento, dando crédito. Então isso é muito bom para o país. E nós não estamos preocupados com as eleições de 22, pelo menos aqui no canal. Porque nós nem sabemos se chegaremos vivos em 2022. O que nós sabemos é o hoje. Porque é hoje que nós estamos vivos. Amanhã eu posso pegar o vírus, você também, e daqui a 1 mês já não estarmos mais aqui. E aí então não tem eleição. Então o que nós precisamos? Ser vacinados hoje. Então essa é uma pesquisa que cai como uma bomba em cima do governo, porque é uma aprovação que parecia muito resiliente ali na casa dos 30%, foi reduzida, pede-se apoio dos mais pobres, pede-se apoio aos evangélicos. E concomitante, nós temos a pesquisa que mostra o Bolsonaro sendo liquidado no segundo turno com uma vantagem do Lula gigantesca de mais de 20%, ali na casa dos 20%, com a possibilidade no primeiro turno de vencer e não ter segundo turno. E nós temos outro, eu vou fazer um vídeo analisando essa pesquisa de intenção de votos, mais futuramente no canal, possivelmente no final de semana. E nós tivemos uma notícia hoje de um desembarque do Centrão. O Gilberto Kassab já pulando fora do governo Bolsonaro. E eu sempre falo para vocês,
acompanhem Kassab, sigam Kassab, para onde ele vai, para onde ele aponta, é o destino da política. Ele já está falando sobre essa situação do Bolsonaro fora do segundo turno há muito tempo, já faz algumas semanas. Então essa é mais uma situação ruim para o Bolsonaro, mas muito ruim mesmo, porque ele está pressionado pela CPI, discurso de hoje, o depoimento de hoje muito ruim, pressionado eleitoralmente e agora com a pesquisa de aprovação. Eu vejo dois caminhos para Bolsonaro, dois que possíveis dele tomar. Um, fazer uma meia-culpa, mudar a sua postura, que eu acho difícil de fazer, porque ele não vai fazer, ele não vai mudar a postura dele. E o segundo caminho é radicalizar ainda mais, ir mais para enfrentamento, falar mais sobre cloroquina, adotar o discurso do Carluccio para tentar resgatar aqueles eleitores que eram bolsonaristas dos 30%, que estão se diminuindo. E nós temos que lembrar de uma pesquisa do Datafolha feita lá em 2019 que ainda não foi atualizada. Essa pesquisa do Datafolha de 2019 aponta que 30% da população brasileira tem o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento de Bolsonaro para algumas questões. É como se 30% da população brasileira se identificasse com Bolsonaro. Então eu vejo que o mais provável dentre essas duas possibilidades é Bolsonaro radicalizar ainda mais. Eu espero que isso não aconteça. Não do ponto de vista político, mas do ponto de vista humanitário. Porque se ele continuar radicalizando, vai ficar mais difícil para que a gente saia dessa situação pandêmica e para que a gente fique mais seguro na pandemia. Mas eu gostaria de ouvir, ou no caso ler os seus comentários, deixem aqui no espaço reservado, me sigam no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial, e hoje à noite esse vídeo avaliando o depoimento dos representantes da Pfizer no Brasil.